O sol castigava o vale de Elá. 2 exércitos se enfrentavam, separados por um vale de terra seca. De um lado estavam os israelitas, o povo escolhido por Deus. Eles eram liderados pelo rei Saul, uma figura alta e imponente. Do outro lado estavam os filisteus, suas armaduras de bronze brilhando ao sol. O ar estalava de tensão. A guerra pairava pesada, um cobertor sufocante sobre o vale. Os filisteus eram um inimigo poderoso, conhecido por sua força militar e crueldade. Os israelitas, embora corajosos, estavam em menor número e em desvantagem. O medo lançava uma longa sombra sobre seus corações. O palco estava armado para um confronto que testaria os limites da fé e da coragem. Por 40 dias, um gigante zombava dos exércitos de Israel. Seu nome era Golias, e ele era uma visão aterradora de se contemplar. Com mais de 3 metros de altura, ele usava um capacete de bronze e uma cota de malha que pesava mais do que a maioria dos homens conseguia levantar. Sua lança era como um fuso de tecelão, só a ponta de ferro pesava mais de 6 quilos. A voz de Golias ecoava pelo vale, cada palavra impregnada de arrogância e desprezo. Ele zombava do Deus de Israel, desafiando-os a enviar um campeão para lutar com ele. Dia após dia, Golias lançava seu desafio, e dia após dia, os israelitas se encolhiam de medo. O outrora orgulhoso exército de Israel era agora uma força desmoralizada, seus espíritos esmagados pela sombra de Golias. Longe do campo de batalha, nas colinas onduladas de Belém, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Davi era o caçula de 8 filhos, um menino com o coração cheio de fé e a cabeça cheia de cânticos de louvor a Deus. Ele era conhecido por sua coragem, sua habilidade com a funda e sua confiança inabalável no Senhor. Um dia, Jessé, pai de Davi, o enviou ao acampamento israelita, com comida para seus irmãos que eram soldados no exército de Saul. Quando Davi se aproximou do acampamento, ouviu o rugido da voz de Golias e os murmúrios aterrorizados dos soldados israelitas. O coração de Davi ardeu em indignação. Cheio de uma ira justa e fé inabalável, Davi decidiu enfrentar Golias ele mesmo. Quando Davi expressou sua intenção de lutar contra Golias, suas palavras foram recebidas com descrença e escárnio. Muitos não conseguiam acreditar que um jovem pastor pudesse enfrentar um guerreiro tão temível. Seu próprio irmão, Eliabe, o repreendeu, acusando-o de orgulho e tolice. Ele não conseguia entender a coragem de Davi e via sua atitude como uma afronta. Até o rei Saul estava cético, questionando a capacidade de Davi de enfrentar o poderoso guerreiro. Ele via Davi como apenas um jovem inexperiente, sem treinamento militar. Sem se deixar abater, Davi se apresentou diante do rei e declarou: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu." Ele falou com uma confiança que surpreendeu a todos. Saul, desesperado por um campeão, concordou relutantemente em deixar Davi lutar. Ele não tinha outra escolha e esperava que, de alguma forma, Davi pudesse ter sucesso. Ele ofereceu a Davi sua própria armadura, um capacete de bronze, uma cota de malha e uma espada. Era a melhor armadura que ele tinha, mas não era adequada para Davi. Mas Davi recusou, dizendo: "Não posso ir com isso, pois não estou acostumado." Ele sabia que precisava confiar em suas próprias habilidades e na proteção divina. Ele enfrentaria Golias armado com nada além do seu cajado de pastor, sua funda e a crença inabalável de que Deus o livraria. Para Davi, essas eram as únicas armas necessárias para vencer. Com uma funda em uma das mãos e 5 pedras lisas do riacho na outra, Davi se aproximou de Golias. O gigante, enfurecido pela aparência jovem de Davi e suas armas simples, o amaldiçoou e se gabou de sua força.
Mas Davi permaneceu firme, seus olhos fixos no gigante, seu coração cheio de fé. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, gritou Davi. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos. As palavras de Davi não foram apenas um desafio a Golias, mas uma declaração de fé. Ele sabia que a batalha não era sua para lutar sozinho. Com um movimento rápido, Davi girou sua funda e lançou uma única pedra voando em direção a Golias. A pedra encontrou seu alvo, afundando na testa do gigante. Golias, o poderoso guerreiro que havia aterrorizado os exércitos de Israel, cambaleou e caiu com o rosto no chão. O exército filisteu, testemunhando o impossível, foi tomado de pânico e fugiu em desordem. Os israelitas, seus espíritos reacendidos pela coragem e fé de Davi, os perseguiram, gritando gritos de vitória aos céus. O vale que havia ecoado com medo e incerteza, agora estava cheio dos sons alegres do triunfo. Davi, o pastorzinho, havia se tornado Davi, o matador de gigantes, um testemunho do poder da fé e da coragem que vem de confiar em Deus. A derrota de Golias foi um ponto de virada para Israel, um momento que mudou o curso da história. Isso quebrou o mito da invencibilidade filisteia e restaurou a fé dos israelitas em seu Deus, trazendo uma nova esperança para o povo. Davi, o herói improvável, tornou-se um símbolo de coragem e fé, um lembrete de que, com Deus, até o impossível é possível. Sua vitória inspirou gerações. A história de Davi e Golias não é apenas uma história de vitória no campo de batalha, mas também uma metáfora poderosa. É uma lição atemporal sobre fé, coragem e o poder de Deus de usar os fracos para confundir os fortes, mostrando que a verdadeira força vem de dentro. A vitória de Davi sobre Golias o transformou de um pastor em um herói nacional, mudando sua vida para sempre. Isso abriu caminho para que ele eventualmente se tornasse rei, cumprindo a promessa de Deus de estabelecer seu trono para sempre. Um trono que seria lembrado por gerações. Mas, mais importante, deixou um legado duradouro de fé, lembrando-nos de que, com Deus ao nosso lado, nós também podemos superar qualquer gigante que esteja em nosso caminho, não importa o quão grande ele pareça. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas. Eles podem não ser guerreiros de 3 metros de altura, mas são reais. Eles são os medos que nos paralisam, as dúvidas que sussurram mentiras, as inseguranças que nos impedem de atingir nosso potencial máximo. Eles são os desafios que parecem intransponíveis, os obstáculos que ameaçam nos dominar. Mas a história de Davi nos lembra de que não precisamos enfrentar nossos gigantes sozinhos. Servimos ao mesmo Deus que Davi serviu, o Deus que não muda com o passar do tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como Davi se recusou a recuar diante de Golias, nós também podemos escolher enfrentar nossos gigantes com coragem e fé. Podemos escolher acreditar que maior do que qualquer gigante que enfrentamos, é o Deus que luta por nós. A história de Davi e Golias é um chamado à ação para todo crente. É uma narrativa que nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e determinação. É um lembrete de que a fé não é passiva, é ativa. A fé nos impulsiona a agir, a tomar medidas ousadas e a confiar no plano de Deus. Não se trata de esperar pelo melhor. É sobre acreditar no poder de Deus para fazer o que Ele prometeu. É sobre manter a esperança viva, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Trata-se de dar o primeiro passo de fé, mesmo quando não podemos ver a escada inteira. Cada passo que damos em fé nos aproxima mais do nosso destino. Quando enfrentamos nossos gigantes com fé, não estamos apenas lutando por nós mesmos. Estamos lutando por algo muito maior do que nós mesmos. Estamos defendendo nossos valores e crenças.
estamos lutando para que a glória de Deus seja revelada em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Nossa fé pode inspirar outros a acreditar também. Lembre-se da coragem de Davi, sua fé e sua confiança inabalável em Deus. Ele não se deixou intimidar pelo tamanho do desafio. E saiba que o mesmo Deus que livrou Davi da mão de Golias está pronto e disposto a libertar você também. Confie nele e veja o poder da fé em ação. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e deixe um gostei.